Graça e paz, povo de Deus. Amém? Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa. Se você ler o mesmo versículo várias vezes, o Senhor vai falar com você de formas diferentes. O Espírito Santo de Deus vai te iluminar, vai se revelar para você de forma diferente. E foi assim que aconteceu comigo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 15, onde eu já preguei algumas vezes sobre isso, já falei algumas vezes sobre o mesmo assunto, mas ao ler ontem, o Senhor me deu uma conotação diferente da que eu tinha antes. É por isso que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz na nossa vida, amém? Romanos 6,15. Romanos capítulo 6, verso 15. E Paulo fala assim, amados: e então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E o próprio Paulo responde: de modo algum, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Espírito Santo de Deus, se revela para cada um de nós. Que o teu recado, Senhor, que a tua palavra possa ser entregue à tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? E Paulo começa a falar para o povo, e perguntando: agora, nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Por conta disso, nós podemos pecar, por conta disso, nós podemos ter uma vida de pecado, por conta disso, nós podemos ter uma vida, continuar cometendo as velhas práticas. E o próprio Paulo responde: de modo algum, de jeito nenhum. Amém, amados? E Paulo continua falando: aquele a quem nós obedecemos, nós somos servos. Aquele a quem nós obedecemos é o nosso Senhor. Aquele a quem a gente obedece é quem guia as nossas vidas. Ou seja, o pecado que leva à morte, ou seja, a justiça que leva à vida eterna. Paulo explica para eles que eles não devem levar uma vida de pecado só porque estão debaixo da graça, que eles têm que ter um estilo de vida, um modo de vida, porque antes eles eram o quê? Escravos do pecado. Era o pecado que guiava as suas vidas, era o pecado a quem eles obedeciam, era o pecado que era o seu Senhor. Mas eles encontraram com Jesus, aceitaram Jesus, conheceram Jesus, e a sua vida não era mais guiada pelo pecado, e sim por Senhor, por Deus. Então eles não eram mais escravos do pecado, o pecado não era mais o seu Senhor, mas eles eram escravos de Deus. A sua vida era guiada pelo Espírito Santo. Então, o que eu entendo, quando eu leio esse versículo, eu entendo que Paulo está falando que quando aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas, quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós temos sim que mudar o nosso estilo de vida, nós temos sim que mudar as nossas atitudes. Sabe, amados, hoje se prega muito. Emerson até falou sobre o que sai na internet, o que a internet fala. E hoje na internet a gente vê se pregar muito, se falar muito sobre uma abundante graça, uma super graça, onde tudo se pode, onde tudo pode,
onde todo tipo de pecado pode se fazer, onde você aceita o Senhor e você continua nas mesmas práticas, na mesma vida. E o que é que Paulo fala? De modo algum, de modo nenhum. Quando aceitamos o Senhor Jesus, quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso modo de viver, as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso estilo de vida tem que ser transformado, tem que ser mudado. E você pode estar se perguntando aí, por quê, pastor? Porque quando você era do mundo, quando você não conhecia o Senhor, quem guiava a sua vida era o pecado. A quem você obedecia era o pecado. Quem era o seu Senhor era o pecado. Então o seu modo de agir, as suas atitudes, era baseada no pecado. Então eu, quando não conhecia o Senhor, como era a minha vida? Era baseada no pecado. Quem me guiava era o pecado. Quem tomava as minhas decisões era o pecado. Então o meu modo de agir era totalmente diferente. Era um cara que mentia, me prostituía, bebia. E pense numa vida sofrida, quando a nossa vida é guiada pelo pecado, quando somos escravos do pecado, quando o pecado é o nosso Senhor, quando nós obedecemos ao pecado. Pensa numa vida sofrida, é essa vida. Amém, amados? Mas um belo dia, o que foi que aconteceu? Eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com Jesus, eu conheci a Jesus, entreguei a minha vida a Jesus. E que vocês possam escrever essa frase que eu vou dizer na sua Bíblia, no seu caderno ou no seu coração. Que o seu modo de viver mostra sim quem é o Deus que você serve. As suas atitudes, o seu estilo de vida mostra a quem você serve. Porque quando eu bebia, quando eu me prostituía, quando eu mentia, mostrava ou não mostrava a quem eu servia? Sim ou não? Então quando eu bebia, quando eu me prostituía, quando eu traía, quando eu mentia, mostrava quem era o Deus que eu servia. Mostrava que eu servia ao pecado. Mas eu conheci Jesus, entreguei minha vida a Jesus, comecei a me posicionar perante a palavra do Senhor. Se eu mentia, parei de mentir. Se eu bebia, parei de beber. Se eu traía, parei de trair. E o meu modo de viver, o meu estilo de vida foi sendo transformado. As minhas atitudes foram sendo transformadas. E você pode perguntar, sabe por quê, pastor? Por que isso aconteceu? Porque antes, quem me guiava era o pecado. Antes, quem era o meu Senhor era o pecado. Antes, a quem eu obedecia era o pecado. Mas eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com o Senhor, e eu não obedeço mais o pecado. Eu não sou escravo mais do pecado. Eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo da justiça. A quem eu obedeço é o Senhor. E consequentemente o meu modo de viver, o meu estilo de vida, as minhas atitudes também têm que mudar. Porque o meu modo de viver, quando eu aceito Jesus, o meu modo de viver, quando eu tenho um verdadeiro encontro com o Senhor, vai dizer se realmente eu sirvo a Jesus ou não. Amém? Vocês estão me entendendo? Não tem como você da boca para fora dizer, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus, eu obedeço o Senhor, se com as suas atitudes você mostra totalmente o contrário. Porque o seu modo de viver, o seu estilo de vida, o seu modo de agir no seu dia a dia, vai dizer a quem você serve, se você serve a Deus ou serve ao pecado. Como é que pode você abrir a boca e dizer, eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor, e ter uma vida totalmente dos princípios que Jesus nos ensina? Como pode você dizer, eu sirvo a Deus, eu sou servo do Senhor, eu obedeço a Ele, e as suas práticas é totalmente diferente? Você só vive embriagado, você só anda mentindo, só anda traindo a sua esposa. Então, amados, a sua atitude vai dizer a quem você serve. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que Paulo está dizendo aos romanos, que quando aceitamos Jesus, nós temos que ter um estilo diferente, um estilo de vida diferente.
Quando aceitamos o Senhor, quando estamos debaixo da graça, a nossa atitude, o nosso modo de viver tem que ser diferente. É isso que Paulo estava tentando explicar a cada um deles. Não é só porque vocês não estão mais debaixo da lei, não é só porque vocês estão debaixo da graça, que agora vocês podem fazer tudo. Porque para servir a Jesus não é de qualquer jeito. Para servir a Jesus não é de todo jeito. Para servir a Jesus existe um estilo de vida a ser cumprido. Então era isso que Paulo estava querendo passar para aquele povo. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 16. Amém ou misericórdia? E a palavra do Senhor fala assim: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Pelos frutos serão conhecidos. Tem como dar uva no espinheiro? Tem? Tem como dar uva no pé de figo? Não. Tem como dar siriguela no pé de manga? Tem como dar goiaba no pé de siriguela? Não. Serão conhecidos, a árvore será conhecida pelos seus frutos. A árvore boa não tem como ela dar frutos ruins. E vice-versa, a árvore ruim não tem como dar frutos bons. E trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias de hoje, que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós seremos conhecidos pelo nosso modo de agir. Nós seremos conhecidos pela nossa atitude no nosso dia a dia. Ou seja, não simplesmente na igreja, mas no seu trabalho, na rua, com seus amigos, na sua faculdade. Nós seremos conhecidos, amados, pelo modo que nós agimos. Nós seremos conhecidos pelo nosso modo de agir. Seremos conhecidos pelo nosso modo de viver. Não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. Não tem como uma árvore má produzir frutos bons. Então nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, pelo nosso caráter, pelo modo que nós agimos, pelo modo que nós vivemos. E o nosso maior ministério é a nossa casa. Existe uma piada, que tem um menino que diz: pastor, eu quero que meu pai fique na igreja direto. Aí o pastor pergunta: por quê, filho? Porque na igreja meu pai é bom demais. É glória a Deus, é aleluia. Abraça os irmãos. E quando chega em casa é na pancada, daí todo mundo. E é grosso e é ignorante. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos, pelas nossas atitudes, pelo modo que nós agimos, pelo nosso caráter, amados. É isso que vai dizer se nós servimos a Deus ou não. São os frutos que vão dizer se eu e você somos servos de Deus ou não. São as nossas atitudes, o nosso modo de viver, o nosso caráter, que vai dizer se nós servimos a Deus ou não. Não é você abrir a boca e dizer: eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor. E quando você sai daqui, você faz completamente diferente do que a palavra do Senhor nos ensina. Porque nós somos conhecidos pelos frutos. E olha como é maravilhosa a palavra do Senhor. Olha lá no versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós
não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não serão os dons que nos fará conhecidos pelo Senhor. Você pode pregar bem, você pode falar bem, você pode tocar bem, você pode profetizar, você pode expulsar demônio, você pode realizar milagre no nome do Senhor, mas você vai ser conhecido pelo Senhor pelos frutos e não pelos dons. Você vai ser conhecido pelo Senhor pelo seu caráter, e não pelo que você prega, e não pelo que você expulsa demônio, e não pelo que você profetiza. Você vai ser conhecido pelo Senhor pelo modo que você age, pelo modo que você vive, e não pelo que você fala. São os frutos que vão dizer quem nós somos para Ele. Porque no dia lá vai ter muitos que vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei no Teu nome. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no Teu nome. Senhor, Senhor, eu fiz milagres em Teu nome. E o Senhor vai olhar e vai dizer: ei, afasta de as faixas, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque profetizava, porque expulsava, porque realizava milagres, mas o seu modo de viver não agradava ao Senhor. O seu modo de viver não era de acordo com o que a palavra do Senhor ensina. Então não são os dons que vão deixar íntimo, não são os dons que vão deixar conhecidos pelo Senhor, mas o nosso caráter, as nossas atitudes, o nosso modo de viver. É isso que agrada ao Senhor. É isso que no dia lá Ele vai dizer: chega, meu filho, eu te conheço, porque você falava e fazia, você pregava e vivia. Eu te conheço pelos frutos, eu te conheço pelo modo que você vive. Então é isso, amados. O que nos faz conhecidos pelo Senhor não são os dons, cantar, pregar, profetizar, expulsar demônio. O que nos faz conhecidos pelo Senhor é o nosso modo de viver, é o nosso estilo de vida, são os nossos frutos. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Atos. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19. Atos 16, 19. Falar sobre Paulo e Silas. Nossas atitudes em meio às dificuldades também mostram a quem nós servimos, amém? Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar. Porém somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Amém, amados? Aqui a palavra do Senhor fala que tinha uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, e que Paulo e Silas tinham chegado naquela cidade e que via aquela jovem adivinhando a vida dos outros, e que por trás existiam patrões, donos dela, que ganhavam dinheiro com aquilo. E passou um dia, passou outros dias, a Bíblia fala que passaram-se dias,
E Paulo, vendo aquilo, ficou perturbado, ficou agoniado, e deu uma ordem ao espírito imundo que estava sobre aquela mulher, sobre a vida dela, que ele saísse no nome de Jesus. E imediatamente o espírito de adivinhação que estava sobre aquela mulher, sobre a vida daquela mulher, saiu. E os donos, os patrões dela, ficaram com raiva, porque o seu meio de lucro, o seu modo de ganhar dinheiro, acabou. Porque o espírito saiu dela, e não tinha mais como ela adivinhar. Então pegaram Paulo e Silas, prenderam Paulo e Silas, levaram à praça pública, rasgou a roupa dele, rasgaram as vestes, e eles foram açoitados ali com varas, e depois deram uma ordem ao carcereiro que pegasse Paulo e Silas, e jogasse na prisão, e amarraram eles no tronco, seus pés no tronco. E isso aí nós lemos até o verso 24, mas agora eu quero ler junto com você no verso 25, onde nos mostra que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, como foi a atitude de Paulo e Silas. Porque a atitude de Paulo e Silas mostra sim quem é o Deus que eles servem. Lá no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Mesmo diante de açoites com varas, mesmo diante de humilhação, mesmo diante de prisão, mesmo diante de estar amarrado num tronco, qual foi a atitude? Qual foi o modo de agir de Paulo e Silas? Oravam e louvavam a Deus. O modo que Paulo e Silas reagiam às adversidades, o modo que Paulo e Silas reagiram às circunstâncias adversas, mostraram quem era o Deus que eles serviam. Amém? Como você tem agido em meio às dificuldades? Como você tem agido em meio às circunstâncias adversas que se encontra, que vem ao seu encontro, que aparece no seu dia a dia? Como você tem agido? Você tem agido como Paulo e Silas? Orado, louvado ao Senhor, tendo o coração grato ao Senhor? Ou você tem reclamado, murmurado? Qual tem sido a sua reação? Porque, amados, eu entendo que a nossa reação diante dos momentos difíceis que nós vivemos vai sim mostrar quem é o Deus que eu e você servimos. As nossas reações, o nosso modo de viver diante das dificuldades vai mostrar sim a quem nós servimos. Qual é o Deus que nós servimos? Vamos lá refletir comigo. Paulo e Silas apanhou, foi preso, foram amarrados. Mas se quando estivessem presos, Paulo e Silas, em vez de orar, em vez de louvar, em vez de ter o coração grato ao Senhor, eles começassem a murmurar, a se reclamar, a dizer: rapaz, cadê esse Deus que nós servimos? Como é que pode, rapaz, deixar nós ser humilhados em praça pública? Como é que pode, em plena praça, nós ser açoitados? Como é que pode? Cadê o Deus que nós servimos? Nós estamos aqui presos, passando por isso tudo. Cadê Deus? A Bíblia fala que todos os companheiros de prisão e o carcereiro escutavam quando Paulo orava e louvava a Deus, Paulo e Silas. Se eles tivessem murmurado, se reclamado, se maldito, falado mal do Senhor, os prisioneiros e o carcereiro também iam escutar eles se maldizendo e se reclamando. Imagino eles dizer: rapaz, como é que pode? Esses caras abrem a boca, falam que serve ao Deus vivo, mas quando o negócio aperta, quando o negócio fica difícil, olha o que é que eles falam. Em vez deles orar a Ele, eles simplesmente só reclamam e murmuram. A atitude de Paulo e Silas iam dizer sim quem era o Deus que eles serviam, ia ou não ia? Então eu pergunto novamente: como tem sido as suas atitudes? Como tem sido o seu modo de viver perante as dificuldades que você tem passado? Porque o modo que reagimos, o modo que agimos às dificuldades, mostra sim a quem nós servimos.
E aqui, amados, o modo que Paulo e Silas reagiram ou agiram à dificuldade que eles estavam vivendo, não afetaram simplesmente na vida deles, mas afetou na vida de outras pessoas. O milagre aconteceu, eles foram libertos, eles foram livres, e pessoas foram salvas. Se eles tivessem reclamado e murmurado, eles tinham o quê? Afastado as pessoas de Jesus. E muitas das vezes nós estamos nessa situação, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio aos momentos difíceis que aparecem em nossas vidas, nós reclamamos, murmuramos, e as pessoas estão ali, olhando para você, olhando para mim. Nós somos referência. Não se engane, todo mundo está olhando o modo que você age. Não se engane, todo mundo está de olho em você. O crente é crente. Todo mundo é de olho como você age diante das adversidades. Quando você age, como o negócio está apertado, quando a coisa fica difícil, todo mundo presta atenção em você. E o modo que você vai agir pode afastar as pessoas de Jesus. Imagina se você está louvando, adorando ao Senhor, a coisa aperta. Você recebe um laudo médico negativo, as finanças dão uma queda, tem um problema no casamento, e você começa a reclamar, a murmurar, e diz: cadê o Deus que eu sirvo? Cadê esse Jesus? E as pessoas só olhando, diz: eu que não quero ser crente igual a esse. O que é que você faz? Afasta as pessoas de Jesus. Mas o seu modo de agir, as suas atitudes perante os momentos difíceis também pode trazer as pessoas para Jesus. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Preso, tinha apanhado bastante, todo quebrado, todo dolorido, mas louvaram, oraram ao Senhor. E todos que estavam ali escutaram as orações, escutaram os louvores, viram que realmente eles serviam ao Deus vivo. E essas pessoas também foram impactadas pela atitude de Paulo e Silas. A vida deles foram impactadas, mas a vida das pessoas também foram. Eles foram livres, o milagre aconteceu. O ambiente era de milagre. O ambiente que Paulo e Silas fez naquela prisão era um ambiente de milagres. O ambiente de murmuração e reclamação não é um ambiente de milagres, mas um ambiente de oração, de louvor, de coração grato ao Senhor, é um ambiente de milagre. E o milagre aconteceu, e eles foram livres, foram libertos, e pessoas foram salvas naquele dia. A atitude deles impactou sua vida, a vida deles, mas também impactou, mas fez diferença na vida de outras pessoas. Como tem sido? Como você tem se comportado? Como você tem agido nos momentos difíceis que você tem vivido? Você tem afastado as pessoas de Jesus? Ou você tem trazido as pessoas para Jesus? As pessoas têm olhado para você e dito: eu quero servir o mesmo Deus que ele serve? Ou ela tem olhado para você e dito: eu não quero esse Jesus não, porque o irmãozinho ali só reclama, só murmura, e eu não quero ter minha vida desse jeito não. Amém, amados? Eu quero que você fique de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Eu não sei qual a dificuldade que você possa estar passando, que você possa estar vivendo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Você pode estar vivendo, passando por alguma dificuldade, mas entenda que o modo como você vai agir perante essas dificuldades irá mostrar quem é o Deus que você serve. Não importa se você possa estar passando por um momento difícil nas suas finanças, não importa se você possa estar passando pelo momento de enfermidade, não importa se você possa estar passando pelo momento de luto, o seu modo de agir
tem que ser um coração grato a Deus. Orar ao Senhor, continuar orando e louvando ao Senhor. Porque assim pessoas vão olhar para você e vai dizer: rapaz, mesmo passando por provações, por dificuldades, ele continua do mesmo jeito, fiel ao Senhor. Eu quero servir esse Deus que ele serve. O seu modo de agir, as suas atitudes, amados, não vai influenciar simplesmente na sua vida, mas ela vai fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. Então pare de murmurar, pare de reclamar, pare de criar um ambiente negativo na sua vida, pare de criar um ambiente onde as coisas não fluem, onde as coisas não prosperam, e comece a criar na sua vida um ambiente de milagre. Faça igual a Paulo e a Silas, mesmo no momento difícil, eles disseram: vamos orar, vamos louvar, vamos agradecer ao Senhor. E o ambiente do milagre foi feito naquele lugar, e o milagre aconteceu. A vida deles foram impactadas, mas principalmente a vida de outras pessoas também foram. Então crie um ambiente de milagre mesmo no meio da sua dificuldade. Crie um ambiente de milagre mesmo diante do momento difícil que você possa estar vivendo. Oh! Ore ao Senhor, louve a Ele, tenha um coração de gratidão. Oh, que um milagre possa acontecer na sua vida, e que sua vida possa ser impactada, e que a vida de outras pessoas também. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Em meu ser militram carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sabe, amados, que as pessoas possam olhar para a sua vida e que você possa refletir Jesus em você, que o seu modo de viver, que as suas atitudes possam refletir Jesus na sua vida, e que as pessoas possam olhar para o seu modo de viver, para as suas atitudes e dizer: esse sim é servo de Deus, esse sim é servo de Deus, esse sim serve a Deus, porque ele age conforme a palavra de Deus. Sabe que mesmo em momentos difíceis que você possa estar vivendo, o seu proceder, o seu agir
possa dizer, possa mostrar para as outras pessoas que você serve ao Senhor. Que elas possam olhar para você e ter a certeza que você é servo de Deus. Porque o que irá dizer que nós servimos ao Senhor é o nosso modo de viver. Quem vai dizer que nós servimos a Deus é o nosso modo de agir. Quem vai dizer que nós somos servos do Senhor é as nossas atitudes. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós seremos conhecidos pelo nosso caráter. Oh, aleluia! Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sabe, amados, nessa noite você pode ter entrado por essas portas dizendo que serve a Deus, mas as suas atitudes mostram totalmente ao contrário. Sabe, nessa noite você pode ter entrado por essas portas dizendo que você serve ao Senhor, mas tendo uma vida totalmente diferente dos princípios que o Senhor nos ensina. Mas eu convido você nessa noite a pedir perdão ao Senhor, a apresentar o seu coração diante do Senhor e dizer: Pai, me perdoa. Eu me arrependo pelos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo, Jesus, pelas minhas atitudes erradas. Eu me arrependo, Senhor, porque em momentos difíceis eu esqueci do Senhor e eu me reclamei, eu me murmurei. Me perdoa, Jesus. Então fale com Ele nessa noite, abre o seu coração para o Senhor, que Jesus vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar nessa noite, e que você realmente possa tomar uma decisão na sua vida. Porque o modo como você age, o modo como você vive, é esse sim que vai dizer se você serve ao Senhor ou serve ao pecado. É o modo que você age, é as suas atitudes que irá dizer quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é o pecado, ou se o seu Senhor é Jesus Cristo. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele nessa noite. Peça perdão dos seus pecados, reconheça. Fale para Ele: eu reconheço, Jesus, que sou falho. Eu reconheço, Jesus, que sou pecador. Mas eu te amo, Jesus, me perdoa. Peça perdão para Ele nessa noite e receba um abraço do Senhor. Se reconcilie com Ele nessa noite. O Senhor está com saudade de você. O Senhor está com saudade de escutar a sua voz. O Senhor está com saudade do seu abraço. Oh, aleluia! E bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de
a sua casa. Sabe, Eu amado, sei. nessa noite eu quero convidar você que nunca aceitou o Senhor na sua vida a aceitar nessa noite. Sair dessa vida de sofrimento e vir para a presença do Senhor. Deixar de ser escravo do pecado e ser escravo de Deus, ser escravo da justiça. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, nessa noite eu também quero convidar você a voltar para a casa do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Amém? Você possa colocar a mão no seu coração e que você possa repetir essa oração comigo. Amém? Diga: Pai, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou pecador, mas nessa noite eu te peço perdão, Jesus. Me perdoa das minhas falhas, me perdoa dos meus pecados. Nessa noite eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Nessa noite, Jesus, eu te peço que o Senhor risque o meu nome do livro da morte e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. É assim que eu oro e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor mais forte que é para o Senhor. Amém? Liberta-me de mim. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser a sua A Bíblia fala que quando o pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Então nesse exato momento está havendo festa no céu por sua causa. Amém, amados? Você pode colocar suas mãos na função de receber. Eu quero orar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por a tua palavra. Eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Eu apresento cada um deles diante do Senhor. Que o Senhor possa proteger a sua volta para as suas casas. Que o Senhor possa abençoar essa semana que vai se iniciar. Que as tuas bênçãos, que a tua mão possa estar estendida sobre a vida do teu povo. Que o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão, o teu amor possa estar sobre nós. É assim que eu oro, Pai, te agradeço no nome de Jesus. Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor novamente? Glória a Deus, aleluia. Só um aviso aqui, ó. Amados, quando você for saindo, eu quero que, por favor, por gentileza, saia primeiro o pessoal que está aqui perto da porta, certo? Para não aglomerar lá fora. E você vai saindo e vai se direcionando para a sua casa. E quando o pessoal daqui sair, o pessoal que está aqui sai, amém? Nós somos um povo ordeiro, um povo obediente, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ô glória!